Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai falar sobre o ciclo de vida de um livro. E é muito importante você saber qual que é o ciclo de vida que tem um livro para você alinhar suas expectativas e principalmente as suas estratégias. E aí você vai saber em qual momento que você vai lançar o livro, qual momento você vai lançar uma segunda edição, ou você vai fazer um segundo livro, ou você ver qual foi a performance daquela edição, ver se vale a pena você colocar ela em outro idioma e lançar em outro país. São várias estratégias e alternativas que você vai ter, porém, você tem que saber qual que é o ciclo de vida de um livro. Mas fica tranquilo, eu vou colocar aqui na tela uma apresentação para facilitar aí esse entendimento. Então vamos lá, de vez em quando eu vou olhar para cá, porque minha apresentação está ali, então eu consigo orientar melhor a explicação, beleza? Então vamos aqui para o primeiro ponto. O que eu fiz? Eu fiz um gráfico aqui para que você entenda mais ou menos como que vai funcionar. Então a parte de baixo lá, ela representa o tempo. Né? Essa parte de baixo aqui, ela representa o tempo. E a parte vertical, ela representa as vendas. Mas o que eu quero que você entenda? Não fica aqui atento a detalhes, ao número de vendas de tiragem, ao tempo preciso. Não, quando o tempo for certo, eu vou explicar. Ó, não. O período de lançamento é 3 meses, o período pós-lançamento é 9 meses, mas isso eu vou estar explicando ali. Então, quando eu falar em nível de tiragem, depende de cada livro, depende de cada nicho, depende de cada mercado. Então, não se atente a isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma analogia entre o ciclo de vida de um livro e o ciclo de vida de uma pessoa, porque ele é bem parecido. E aí a gente só vai entender algumas nomenclaturas diferentes ali, mas você vai conseguir entender de uma maneira bem legal. Então, esse aqui é o ciclo de vida de um ser humano, né? Você tem ali a fase da gestação, depois ele nasce, depois tem a fase do crescimento, a fase do amadurecimento, depois envelhece, né? A fase do envelhecimento e, por fim, a morte. O livro ele é muito parecido. Não são todos os livros que vão morrer. Tem livros que não morrem. Então, essa aí é a grande diferença entre o ser humano. Mas você vai entender ali que o ciclo é muito parecido com a vida. Por exemplo, né, você vai estar ali na fase da gestação, que é aquele período que você não lançou o livro ainda. Ele está na fase de produção, está na fase de estratégia, saber como que vai acontecer cada parte do livro. Só que uma coisa você sabe, se o bebê ele já está na barriga da mãe, você sabe que depois de 9 meses ele vai nascer. Então aqui está o primeiro detalhe. Se você está escrevendo o seu livro, você já tem que colocar a data de lançamento dele. Ué, mas como é assim? Pensei que era só escrever e quando estivesse pronto lançar. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona com uma criança. Quando a mãe descobre que ela está grávida, ela sabe que em um determinado período de tempo ele vai nascer. E é exatamente a mesma coisa. Então você vai preparar esse seu bebê para que ele nasça e que ele cresça. Então, para ele poder ter um nascimento, o que você vai ter que fazer? Vai ter que ter as preocupações que toda gestante tem que ter, que é cuidar do bebê, fazer atividade física, se alimentar bem, ter repouso. Isso aí vai fazer com que o nascimento do bebê fique cada vez mais saudável. E quando o bebê vai nascer, há toda uma preparação para o nascimento dele. Exatamente a mesma coisa para o seu livro. Há toda uma preparação para esperar esse nascimento. Qual que é o próximo passo? Quando ele já nasceu e ele é uma criança, ele está em desenvolvimento. Então essa fase é uma das fases que o ser humano mais precisa de atenção. Porque, primeiro que no começo ali, se você não cuidar, ele vai morrer, porque não sabe comer, não sabe fazer nada. Nem pedir comida ele consegue. Então o que ele vai fazer? Você vai ter que dar bastante atenção para ele no começo, mas a atenção só vai mudando, né? Você tem ali uma criança que ela tem 3 meses, o cuidado é para que ela não se engasgue, para que ela durma direitinho. Quando ela está com 1 ano, 2 anos, já são outro cuidado, que é para não enfiar o dedo na tomada, não colocar a mão no fogo, mas são cuidados. Exatamente a mesma coisa com o livro. No começo, lá no lançamento, você vai ter alguns cuidados que você vai ter que ter, e aí, conforme vai passando, você vai modificando os cuidados, mas sempre vai ter que ter cuidado. A próxima fase é o quê? É o amadurecimento. Então o livro ele já cresceu, é aquela fase que você teve bastante cuidado com ele, agora é a hora de amadurecer, para que ele ganhe nome no mercado, que ele no crescimento ele é um best-seller, né? Ele vai picos de venda. Depois no amadurecimento ele vai ser um long seller. É um livro que ele sempre vende, então você vai ter que ter um cuidado diferente agora, porque ele já está mais maduro, ele já tem um amadurecimento no mercado. Até ele chegar no ponto dele envelhecer. E aí ele tem que envelhecer
saudável, porque exatamente como a vida de um ser humano. Se lá na juventude, se lá na fase do crescimento, lá na fase do amadurecimento, ele foi muito vida louca, fez um monte de coisa errada, o que vai acontecer? Lá na fase do envelhecimento, ele vai ter as cicatrizes dessa fase. Então, exatamente a mesma coisa acontece com o livro. E aí, a diferença entre o livro e o ser humano é que o ser humano, naturalmente, depois da velhice, ele vai morrer. E o livro pode ser que ele não morra, que ele fica orbitando, né? Que daí eu vou fazer uma analogia como um satélite, que a gente vai fazer o lançamento de um satélite. E aí, quando ele consegue entrar na órbita da Terra, ele vai ficar orbitando lá e, dependendo do livro, ele pode durar aí anos, né? O caso da Bíblia, né? Quantos anos tem a Bíblia? Porém, existem algumas particularidades dos livros, por exemplo, essa aqui. Então, eu separei aqui os passos para que a gente entenda dentro do gráfico como que vai funcionar. A gestação, ela tem duas partes. Tá? Ela tem a parte do aquecimento, ou o soft marketing, que é quando você vai estar lá escrevendo seu livro e você fica jogando mensagens assim para sua audiência para que ela, putz, esse cara tá fazendo alguma coisa interessante. E aí você fica despertando aquele gatilho da curiosidade e a pessoa fica represando a vontade de ver o que você tá fazendo. E aquilo vai despertando tanta vontade que, cara, é questão de você lançar, ela compra. E aí depois que você fez essa parte aqui do soft marketing, o que você vai fazer? Você vai fazer a pré-venda. E aí você tem que entender que existe uma coisa chamada o evento de lançamento e a data de lançamento. São coisas separadas. E aí, você entendendo isso, você consegue entrar lá na lista dos mais vendidos, porque quando você começar a sua pré-venda, você vai vender os livros ali na pré-venda, e aí você vai fazer o evento de lançamento, também vai vender o livro, mas daí na data do lançamento, tudo isso que foi na pré-venda, ele vai acumular para ser contado lá na data oficial do lançamento. E daí a gente vai ver qual que é essa data certinho. Então, quando você faz o lançamento oficial é a data do lançamento, é diferente do evento de lançamento, porque esse vem um pouco antes. Aí você lançou o seu livro. E aí ele vai ter um período, geralmente 3 meses, que é o período de crescimento e desenvolvimento. Então, nesse período, o seu livro ele é considerado um lançamento. Depois que passou esses 3 meses, ele vai ter 9 meses de período de pós-lançamento, que é onde ele vai ter o amadurecimento, para ver se ele vai ficar consolidado no mercado. E depois dali, depois dos 9 meses, então fechou um ano já de trabalho, o que vai acontecer? Esse livro ele vai estar, já é considerado um livro de catálogo, já está um livro envelhecido, não é mais um lançamento nem um pós-lançamento. E aí é o que a gente chama de fase orbital, porque é a fase onde ele pode morrer ou de maneira cíclica ele sempre vai vendendo, dependendo muito da sua obra. E aí, dependendo da obra, acaba morrendo, não vende mais aquele livro e assim finaliza esse ciclo. Mas aqui eu vou mostrar aqui no gráfico, fica mais fácil da gente entender. Então nesse primeiro momento aqui, é o momento onde você decidiu escrever e aí ele vem aqui na fase do aquecimento. Então essa fase aqui ó, é quando você está escrevendo e quando você está escrevendo aqui, você já sabe qual vai ser a data de lançamento, então está definida aqui a data de lançamento e talvez mais ou menos qual que é a data aqui da pré-venda, né? O evento de lançamento. Nesse período aqui, o que você vai fazer? Você vai instigar a sua audiência. Se você já tem audiência, o pessoal já gosta do seu conteúdo. O que você vai fazer? Você vai começar a mostrar ali que você está fazendo uma parada que, ó, tá vindo coisa boa por aí, se eu fosse você se preparava. E aí a galera já fica, né, esperando. O que vai vir? O que esse cara está aprontando? E aí aqui depois você faz o quê? Você começa a pré-venda. Então no azul aqui é uma pré-venda. Esse aqui, o que acontece? É um período lá de 4 a 6 meses, que é o período que você vai estar construindo a sua obra. Aqui daí depois é o período onde você já vai fazer a pré-venda, ou seja, ela já está indo para a parte da gráfica. E aí aqui você literalmente já está vendendo ele. Quando você faz o evento de lançamento, é justamente quando você tem o link na mão. Você coloca, não tá o link aqui, manda lá, a pessoa compra, seja ele físico ou digital, mas a pessoa já pode comprar. Então aqui, aí você faz o evento de lançamento. Você vai lá numa livraria, você vai num workshop, você faz um evento de lançamento para poder lançar o seu livro. E aí essa parte aqui, que é a parte da pré-venda, que fica entre o evento de lançamento até a venda, pode durar de 1 a 12 semanas. É bastante tempo, né?
E aí depois você faz efetivamente a data de lançamento. Então esse livro foi lançado em tal data. Todo esse período que teve aqui, ó, essas vendas que aconteceram aqui, elas vão ser computadas para essa data aqui. E aí depois você tem um período de 3 meses, que vai ser o período conhecido como período de lançamento. E nesse período de lançamento é onde você tem que cuidar dessa criança, para que ela cresça muito saudável. Então você vai ter algumas atenções que são típicas desse período. Passou desse período aqui, então vai ter um período de 9 meses, onde ele é a fase pós-lançamento, que aí você vai ter que fazer atenções diferentes dessa do período de lançamento. E ele passou por esse ano inteiro aqui vendendo, ele vai aqui já para a parte de catálogo, onde ele vai ser um livro já que não é mais um livro de lançamento. Nessa fase aqui, o que acontece? A gente chama de orbital. É quando o livro, se ele foi um livro muito bom, ele vai continuar tendo recorrência de venda e ele vai ficando cada vez melhor, porque livro é igual vinho, né? Quando ele se comprova pelo tempo. Então, se tem um livro lá que é de 1984, caramba, é um livro que ele foi lançado há bastante tempo. E aí ele ainda continua muito bom, quer dizer que é um livro que vale a pena. Então, você pega todos os... Eu costumo consumir bastante livros bem antigos, assim, e é impressionante como que esses livros antigos, eles cuidam de assuntos tão atuais. E aí esse livro, o que acontece? Ele se provou pelo tempo. Então ele é um livro bom, ele está na fase orbital, ele sempre vai estar vendendo. Não é um livro que morreu. Diferente de um livro, por exemplo, que você lançou e aquele assunto, né, digamos que você lançou um livro técnico, aquele assunto ele já foi desatualizado, já precisa de uma nova edição para poder fazer esse ciclo todo de novo. Uma outra maneira, uma análise, né, para fazer sobre o lançamento de um livro, que é bem legal, é você comparar ele com o lançamento de um foguete. Primeiro vai ter um momento lá de preparação, onde vai construir o foguete, vai preparar ele lá na torre de lançamento que vai acontecer. E aí quando vai fazer o lançamento, sai aquela ignição, sabe, aquele monte de fumaça, aquele fogo para poder ter muita força para jogar ele para o espaço. Depois que ele chegou lá no espaço, o que vai acontecer? Ele vai soltar o foguete, daí ele vai liberar a cápsula do satélite lá e o satélite ele vai entrar em órbita. É muito semelhante ao que acontece com o livro. Então tem toda a parte de preparação, depois tem a parte de lançamento, onde faz muita energia, muita força, e daí ele consegue romper, e aí depois tem que ver se esse satélite vai conseguir entrar em órbita. E aí, agora, eu vou fazer uma analogia que é bem legal. Vocês já viram esse meme aqui? Que é exatamente assim que acontece no livro, esse meme aqui, né? Então, se eu me atrasar para chegar em casa, o que minha mãe pensa? Que eu fui sequestrado. O que meu pai pensa? Que eu tô usando droga. O que a minha namorada pensa? Que eu tô na balada. O que meu irmão pensa? Que eu tô me divertindo, o que realmente acontece, eu só estou esperando o ônibus. E aí o que eu quero dizer com isso, né? Quando você vai lançar um livro, a pessoa que nunca lançou, ela tem uma imaginação de que, meu Deus, né? O livro vai ser um best-seller. E nesse momento eu quero contar para você como que os escritores acham que vai acontecer quando ele lançar o livro, como que realmente acontece e qual seria o cenário ideal para acontecer. Mas esse cenário ideal eu não vou falar agora, porque vou falar lá na parte onde a gente vai estar falando de estratégias, daí ele vai ser massa. Eu vou falar apenas esses dois agora. O senso comum é que o autor pensa assim, eu vou terminar de escrever meu livro, e aí depois que eu faço o lançamento, eu começo as vendas. No começo vai ser um pouco difícil, porque ninguém me conhece, mas se eu me dedicar, investir um pouco ali em marketing, ao longo do tempo as pessoas vão consumir o produto, vai saber que é um produto bom, e aí eles vão indicar para outras pessoas, e aí ao longo do tempo eu vou vendendo cada vez mais até ficar muito conhecido. E aí eles acabam pensando assim que é de uma maneira exponencial. As pessoas vão comprar primeiro 5, 10 livros, e daí essas pessoas que compraram 5, 10 vão falar para outras pessoas, dessas outras pessoas compram mais 5 e 10 livros, daí e aí dessa maneira mais pessoas vão comprando. Essa é a maneira natural das pessoas pensar, as pessoas pensam desse jeito. Se eu já não tivesse essa experiência que eu tenho de ter lançado tantos especialistas, eu pensava desse jeito também, mas a gente sabe que a realidade ela é bem diferente. E como que realmente acontece? A pessoa vai lá, ela se dedica para poder fazer toda a parte de gestação ali do livro, ou ela faz para uma editora, ou ela mesma vai lá e faz cada processo dela, faz a publicação, ela faz o evento de lançamento, e daí ela faz o lançamento.
E aí ela vende um pouco no lançamento e aí depois ela começa a gastar muita energia para vender mais livro. E daí ela vê que conforme ela vai gastando energia, ela consegue vender. Se ela diminuir um pouquinho, ela já para de vender. Então ela vai gastando mais energia e vai conseguindo vender um pouquinho. E mais energia e vende um pouquinho. Depois ela vai chegar a um ponto que ela vai perceber que ela está gastando muita energia e ela não está vendendo. E aí é como se fosse um carro que estivesse subindo uma ladeira muito íngreme e começasse a patinar. E aí ela sabe que por mais que ela tenta, não consegue ir. O que está faltando? Está faltando tração, está faltando peso nesse carro para conseguir alavancar. E daí começa a ficar triste, daí ele começa a ficar desmotivado. Por quê? Porque ele está gastando muita energia e já não está mais voltando a quantidade que ele esperava que vinha. E geralmente vai ser assim, né? A pessoa sempre vai achar que vai vender muito e daí quando começa e vê que é difícil, acaba colocando energia, vende um pouquinho, coloca energia, vende um pouquinho, depois ela vai mensurar. Fala, estou colocando muita energia aqui, estou vendendo muito pouco. E aí o que acontece? Ela acaba desmotivando. E ela vai colocando cada vez menos energia, consequentemente vai vendendo menos, até ela ao ponto dela chegar e desistir. Não é para mim isso aqui. Ou ela vai culpar o brasileiro que não lê, ou ela vai culpar a concorrência, ou ela vai dizer que é muito difícil entrar nos marketplaces, e aí, de vez em quando acontece algum evento, ela vai lá e apresenta o material dela, e assim o que mais acontece daí é o autor estar com uma caixa gigante de livro lá na casa dele, não consegue vender, ou então ele até conseguiu vender, mas ele não vai imprimir mais, porque ele gastou muita energia para vender aqueles primeiros, daí ele fica preocupado, diz, não, vou ter que imprimir isso aqui, meu Deus, vou ter que gastar aquele tanto de energia de novo para imprimir tudo isso. E existem aqueles ainda que são persistentes, que eles vão até o fim, e aí quando que eles vendem? Quando eles participam de algum evento, quando eles fazem algum evento, quando eles visitam algum lugar novo. E aí, o que acontece? Fica desmotivado. Mas fica tranquilo, eu vou fazer uma aula específica qual que seria o ciclo ideal de um livro. E aí, mas isso vai ficar lá na aula de aplicação, porque eu quero que você siga esse espaço. Não é que eu estou querendo causar um efeito aí de curiosidade em vocês, é porque eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo de duas coisas básicas, para que você entenda. O primeiro conceito é o conceito de tração. Eu já falei desse livro aqui, né? E eu vou falar muito dele, porque principalmente para quem está fazendo um livro de não ficção, um livro técnico, um livro onde você quer ter autoridade com o seu material, esse material que está aqui dentro desse livro, ele é essencial para você. Por quê? Porque ele trabalha sobre empreendedorismo. Na física, né? Na física mecânica, quando você fala de tração, você está falando de um carro lá que ele vai ter tração nas 4 rodas. O que é? Ele vai distribuir a energia nas 4 rodas para ele conseguir ir mais rápido ou ficar firme no chão. E é exatamente esse conceito que a gente tem que ter quando a gente pensa no livro. Então, o contexto do livro que a gente está trabalhando aqui não é só o livro, né? Mas é sim toda uma esteira de produto, e o livro faz parte dessa esteira, onde vai levar o cliente para um ambiente onde ele vai poder consumir diversos produtos seus. E as bases desse livro é o quê? É que no mundo dos negócios você consegue trazer mais clientes de maneira previsível e escalável. E quando a gente está falando aqui em venda de livros, a atração é a sua capacidade de transformar a sua energia em venda de livros. E quando o seu livro está bem tracionado, o que acontece? Você vai gerar uma ação, vai dar uma consequência imediata de venda de livros. E quando o seu livro não está tracionado, você vai gerar uma ação e não vai acontecer nada. Então ele vai patinar. E você ter esses indicativos é muito importante, até para você conseguir negociar outros canais de vendas. Por exemplo, se você chega numa livraria e você apresenta para eles os canais, como o seu livro está tracionado, fica muito mais fácil você argumentar e conseguir um espaço lá. Então, toda uma máquina acaba funcionando. Por quê? Porque o seu livro está bem redondinho e está bem tracionado. E quando o seu livro está tracionado, ele vai conseguir destaque nas livrarias. A Amazon vai entender o algoritmo e vai divulgar ele mais ainda. Então, a atração, por isso que ele fica diretamente relacionado com a escalabilidade. Porque quanto mais tração você tiver, mais escala você vai ter, porque é uma questão de efeito colateral, né? Uma consequência, uma coisa vai levando a outra. E o objetivo principal é fazer com que o seu livro fique o tempo inteiro tracionado, que cada movimento que você fizer, ele converta em venda. E isso aí vai ser muito bom para toda a vida útil do seu livro. Ou seja, como que você vai saber se está tracionado ou não? Se você está desprendendo energia, está trabalhando e não está convertendo em vendas, quer dizer que seu livro não está tracionado. Se você
faz um movimento e vende, quer dizer que ele está tracionado. Um outro conceito muito importante para essa aula aqui sobre o ciclo de vida de um livro é sobre a atemporalidade. Atemporalidade. Se seu livro ele é atemporal, ou seja, ele indiferente do tempo, ele vai vender. Por exemplo, vou dar um livro que ele tem tempo determinado. Você lançou um livro sobre o Dia das Mães. Não tem como você lançar um livro dos Dias das Mães em novembro. Não vai vender. Ele tem a sazonalidade. O que você pode fazer depois de uns 2 anos, você relançar ele. Porque se você lançar todo ano também o mesmo livro sobre o Dia das Mães, acaba ficando meio chato. Ou então, um livro que fala sobre política ali na fase da eleição, onde fala sobre cada candidato. Isso é muito comum, os candidatos lançarem livros perto da eleição para mostrar o quanto eles são bons, essas coisas todas. Não vai fazer sentido fora daquele período. Então são livros temporais. Outra coisa também, você lançou um livro técnico e o livro técnico ele tem atualizações. E aí teve as atualizações e a atualização ela fez com que o seu livro ficasse desatualizado. O que você tem que fazer? Você vai ter que fazer uma nova edição. Existem livros técnicos que são tão bons que por mais que tenha as atualizações, eles continuam sendo atuais. Então também tem essa vertente. O que eu preciso entender? Se o meu livro ele é atemporal ou se ele tem temporalidade. E entender que a sazonalidade de um livro ela é uma janela de oportunidade competitiva para o autor. Por exemplo, se você for lançar um livro sobre pais, que a intenção do livro é que o filho presenteie o pai com aquele livro. E aí você lança ele em setembro. Quando for o Dia dos Pais, o seu livro ele já vai ter até passado a fase de pós-lançamento. Então ele não vai ser mais novidade, não vai ser mais lançamento, pode ser que ele já seja até um livro de catálogo. E aí o que acontece? Os livros que estão sendo lançamento, eles vão ter uma oportunidade maior do que essa. Por isso, do que o seu livro, né? Por isso que quando você trabalha com janelas de oportunidade, sazonalidade, você tem que saber a data certa de lançar o seu material. Agora eu vou falar 2 considerações bem importantes. Por exemplo, você tem um público que ele trabalha em uma determinada época do ano. Vou te dar um exemplo. Eu escrevi um livro sobre recuperação de afogados, como o bombeiro vai recuperar o afogado. É muito mais vantajoso para mim lançar ele próximo do verão, porque é quando os guarda-vidas estão se preparando para as provas, estão se preparando para estudar para a temporada. Se eu lançar ele em julho, quando o pessoal não está se preparando ainda, pode ser que ele não tenha uma expressão de vendas muito boa. O que acontece também, quando eu vou escrever um livro, quando estou falando um livro de não ficção, é um livro técnico, e aí eu coloco algumas pesquisas. É muito perigoso eu colocar pesquisas porque o fato de eu desatualizar o meu livro fica muito fácil, porque imagina, você vai abrir um livro que fala sobre marketing e aí você vê lá uma pesquisa de 20 anos atrás, ou de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, no marketing já é muito tempo. Então você acaba tendo que atualizar ele quase que todo ano. E é justamente por isso, para o seu livro não ficar desatualizado, seu livro não ficar velho, você precisa utilizar informações atemporais, informações que sempre vão estar ali dispostas. E é justamente por isso que você tem que ficar atento nesses detalhes, porque ninguém quer comprar o jornal de ontem. Então, cuida para que o seu livro fique sempre atual. Nessa aula, o que nós aprendemos? Foram 3 conceitos. O ciclo de vida de um livro, muito importante. O conceito de tração, que é muito importante também, e de atemporalidade. E na próxima aula nós vamos falar sobre os miniciclos que tem. Lembra que a gente falou do ciclo de vida de um livro? Então vai ser os miniciclos. O livro ele não pode ficar no automático. Não pode deixar ele ir. Você precisa estabelecer micro resultados e fatores críticos de sucesso para você saber onde você está indo. E esse é o assunto da próxima aula. Te vejo lá. Valeu!